De base feminina. Grêmio Recreativo Barueri. Professor Roberto de Oliveira. 1. Título: Formação integral de atletas de base no voleibol feminino. Subtítulo: ****. Integração de competência técnica, cognição e desenvolvimento emocional. 2. Apresentação IJUSTIFICATIVA. 2,1 Apresentação do manual. Este manual técnico-científico foi elaborado com o propósito de oferecer aos treinadores de base do voleibol feminino um referencial teórico-prático fundamentado em cognição, neurociência, psicologia do esporte, programação neurolinguística, PNL, e coaching. Diferentemente de materiais estritamente técnicos, este manual assume que o desempenho esportivo de médio e longo prazo depende da integração entre competência motora, maturidade cognitiva, regulação emocional e construção identitária saudável da atleta. O enfoque recai sobre a formação integral da atleta de base, entendida como o processo sistemático de desenvolvimento técnico, tático, cognitivo, emocional e social, alinhado às exigências específicas do voleibol feminino. A proposta central é instrumentalizar o treinador para atuar não apenas como transmissor de conteúdos técnicos, mas como mediador cognitivo, educador e facilitador de processos internos de aprendizagem e autoconsciência. Objetivo geral ****. Oferecer um modelo estruturado de formação integral de atletas de voleibol feminino de base, articulando fundamentos científicos e ferramentas práticas para o desenvolvimento técnico, cognitivo e emocional das atletas, de forma ética e sustentável. Público-alvo ****. Treinadores de categorias de base do voleibol feminino, coordenadores de projetos, escolas de esporte e clubes, psicólogos do esporte e profissionais de ciências do esporte, estudantes de educação física, ciências do esporte e áreas afins, federações e instituições responsáveis pela formação de treinadores. 2,2 Justificativa científica. A literatura contemporânea em psicologia do esporte, neurociência cognitiva e ciências do exercício demonstra de forma consistente que o desempenho esportivo não pode ser explicado somente por variáveis técnicas e físicas. Aspectos como autoeficácia, Bandura, 1997, motivação intrínseca, Deci e Rian, 2000, regulação emocional, atenção, memória de trabalho e tomada de decisão sob pressão, Miller e Cohen, 2001, Weinberg e Gold, 2019, são determinantes no rendimento e na progressão de carreira das atletas. A formação de base constitui um período sensível do desenvolvimento, no qual se consolidam padrões motores, estilos de pensamento, crenças de capacidade e hábitos emocionais. A ausência de uma abordagem integrada tende a produzir atletas tecnicamente razoáveis, porém cognitivamente dependentes, emocionalmente vulneráveis e com menor autonomia tática. Ademais, modelos excessivamente centrados no resultado e na correção punitiva do erro podem comprometer a confiança, a motivação intrínseca e a saúde mental da atleta em longo prazo. A abordagem proposta neste manual responde a 3 limitações dos modelos tradicionais. 1. Predominância exclusiva do treino técnico, ****. Foca-se em repetições e automatização, sem desenvolver competências metacognitivas e reflexivas. 2. Visão reducionista do erro, ****. O erro é frequentemente tratado como falha moral ou incapacidade, e não como informação essencial para o aprendizado e para o refinamento da memória motora. 3. Negligência da dimensão emocional e identitária, ****. Pouca atenção é dada à construção de autoconfiança, autorregulação emocional, percepção de competência e identidade esportiva positiva, fundamentais para a continuidade no esporte. Ao fundamentar-se em autores como Weinberg e Gold, 2019, Bandura, 1997, e Kahneman, 2011, este manual adota uma perspectiva integrativa. A atleta é compreendida como um sistema biopsicossocial em desenvolvimento, no qual processos cognitivos e afetivos influenciam diretamente a qualidade da prática, da tomada de decisão e do desempenho competitivo. 3. Fundamentos teóricos. 3,1 Neurociência do aprendizado motor. Plasticidade neural ****. A plasticidade neural refere-se à capacidade do sistema nervoso em reorganizar suas conexões sinápticas em resposta à experiência, ao treinamento e às exigências do ambiente. No contexto do voleibol feminino de base, a repetição orientada de gestos técnicos, saque, passe, levantamento, ataque, bloqueio, defesa, promove o fortalecimento de circuitos neurais específicos, contribuindo para a automatização e a precisão motora. Em idades típicas da base, o cérebro apresenta elevada plasticidade, o que torna este período especialmente sensível para aquisições motoras duradouras.
Contudo, a qualidade da prática é decisiva. Repetições mecânicas, sem atenção ou feedback adequado, podem consolidar padrões técnicos ineficientes, difíceis de serem remodelados posteriormente. Atenção, memória motora e repetição asterisco. A formação da memória motora depende da atenção focada e da qualidade do engajamento cognitivo durante a execução do gesto. De acordo com Schmidt e Lee, 2019, o aprendizado motor não é apenas produto da repetição quantitativa, mas da repetição variada, contextualizada e acompanhada de feedbacks significativos. A atenção direcionada a aspectos críticos do movimento, por exemplo, posicionamento do punho no saque, aumenta a probabilidade de consolidação desses elementos no traço motor. No voleibol, a memória motora precisa ser acessada rapidamente sob condições de alta variabilidade, diferentes trajetórias de bola, posições em quadra, pressão do placar. Portanto, o treino deve simular contextos variados, integrando técnica, tática e exigências emocionais, para que o sistema nervoso aprenda a selecionar respostas motoras eficientes em tempo reduzido. Tomada de decisão sob pressão asterisco. A tomada de decisão em situações de jogo envolve a interação entre sistemas atencionais, memória de trabalho, processamento de informação e regulação emocional. Em condições de pressão, placar apertado, torcida, expectativa externa, aumenta-se a probabilidade de vieses de julgamento, respostas impulsivas e congelamento motor. Miller e Cohen, 2001, destacam o papel do córtex pré-frontal na regulação da atenção e na seleção de respostas apropriadas a objetivos de longo prazo, mesmo diante de estímulos emocionais intensos. Isso indica que o treino de base deve estimular a atleta a ler o ambiente, posição de bloqueio adversário, espaço livre de quadra, antecipar cenários, possíveis ações da equipe oponente, tolerar a pressão emocional sem perder a capacidade de pensar e decidir. Esse desenvolvimento depende de um ambiente de treino que combine desafios progressivos com suporte emocional e cognitivo adequado. 3,2 Cognição, metacognição e pensamento reverso. Como atletas aprendem a pensar sobre o próprio erro asterisco. Cognição refere-se aos processos mentais envolvidos na percepção, atenção, memória, pensamento e tomada de decisão. Metacognição é a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, monitorar a própria performance e ajustar estratégias de ação. Em contexto esportivo, atletas metacognitivamente desenvolvidas tendem a compreender melhor as causas de seus erros, ajustar comportamentos com maior autonomia e aprender mais rapidamente. Quando o treinador promove apenas correções diretivas, faça assim, está errado desse jeito, ele mantém a atleta numa posição de dependência cognitiva. Em contrapartida, quando utiliza perguntas que favorecem a reflexão, o que você percebeu no contato com a bola, onde estava seu foco de atenção, estimula a construção de consciência sobre o próprio gesto e suas consequências. Método reverso como ferramenta de consciência e correção asterisco. O método reverso, neste manual, é compreendido como uma abordagem sistemática em que o processo de correção parte do erro e da consciência da atleta, e não exclusivamente da instrução externa do treinador. Em vez de o treinador oferecer imediatamente a solução técnica, ele conduz a atleta a 1. Reconhecer o erro, o que aconteceu. 2. Identificar possíveis causas, o que eu fiz ou deixei de fazer. 3. Formular hipóteses de ajuste, o que posso tentar diferente na próxima execução. 4. Experimentar conscientemente novas soluções. Essa lógica explicita uma concepção alinhada ao pensamento crítico de Popper, 2002, em que o erro não é símbolo de fracasso, mas ponto de partida para a refutação de hipóteses e construção de conhecimento mais refinado. Ao pensar de trás para frente, do resultado ao processo, a atleta aprende a reconstruir mentalmente o gesto, identificar microdetalhes e monitorar sua própria performance. Redução de vieses cognitivos no jogo asterisco. Kahneman, 2011, descreve dois sistemas de funcionamento cognitivo, um rápido, intuitivo, automático, outro lento, deliberado, analítico. Em situações de jogo, o sistema rápido é amplamente dominante, o que é funcional para respostas motoras imediatas. Entretanto, esse sistema é suscetível a vieses, tais como vieses de confirmação, manter uma escolha tática mesmo quando os sinais indicam que ela não é mais eficaz, vieses de ancoragem, supervalorizar uma experiência recente, por exemplo, um erro pontual, e generalizá-la como padrão, vieses emocionais, distorcer a avaliação da própria capacidade em função de medo, raiva, frustração. O método reverso e o estímulo à reflexão pós-erro permitem que, em momentos de pausa, tempos técnicos, intervalos, pós-jogo, o sistema lento seja ativado, favorecendo
Reinterpretação mais realista dos erros, aprendizagem a partir da experiência, e não apenas da emoção do momento, construção de crenças de capacidade mais ajustadas e resilientes. 3,3 Psicologia do esporte na base feminina. Autoconfiança asterisco. A autoconfiança esportiva pode ser definida como a crença da atleta em sua capacidade de desempenhar com sucesso determinadas tarefas no contexto do esporte. Bandura, 1997, Weinberg e Gold, 2019. Em categorias de base do voleibol feminino, essa confiança é especialmente sensível a feedbacks externos, comparações sociais e eventos crítico-emocionais, erros em momentos decisivos, críticas públicas, conflitos de grupo. Treinadores que compreendem os mecanismos de autoeficácia evitam rotulações, você é nervosa, você não aguenta pressão, e passam a focar em histórias de êxito passado, recordação de bons desempenhos, uso de modelos positivos, companheiras que superaram dificuldades semelhantes, mensagens verbais encorajadoras, porém realistas, estratégias para manejo fisiológico da ansiedade, respiração, rotinas pré-ação. Controle emocional asterisco. O controle emocional não significa ausência de emoção, mas capacidade de reconhecer, compreender e regular estados afetivos em função das demandas do contexto. Em atletas jovens, oscilações emocionais são frequentes, influenciadas por fatores hormonais, sociais e identitários. A psicologia do esporte evidencia que a falta de regulação emocional está associada à queda de desempenho, aumento do risco de abandono esportivo e maior vulnerabilidade a experiências de humilhação e vergonha. Na base feminina, o treinador deve atuar como agente de socialização das emoções esportivas, ajudando a atleta a nomear sentimentos, medo, frustração, vergonha, euforia, diferenciar pensamentos de fatos. Utilizar estratégias de coping, reformulações cognitivas, foco em metas de processo, construir uma narrativa interna de crescimento e não de fracasso. Motivação intrínseca asterisco. De acordo com a teoria da autodeterminação, de Si e Ryan, 2000, a motivação intrínseca é sustentada pela satisfação de 3 necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência e pertencimento. Em contextos de treinamento de base, práticas excessivamente controladoras, centradas apenas em resultados e punitivas após o erro tendem a minar essas necessidades. Um ambiente motivacional saudável. Dá voz à atleta, participação em pequenas decisões de treino, reconhece progressos, não apenas resultados, valoriza o espírito de equipe e o apoio mútuo, evita comparações depreciativas e rótulos negativos. Diferenças maturacionais e emocionais asterisco. O desenvolvimento físico, cognitivo e emocional de meninas em formação é heterogêneo. Em uma mesma categoria, podem coexistir atletas com maturação precoce e tardia, o que influencia composição corporal e desempenho físico, segurança corporal, imagem corporal, autoestima física, leitura tática e velocidade de processamento, manejo de expectativas sociais e familiares. O treinador deve considerar tais diferenças no planejamento de carga, na forma de feedback e na gestão de grupo, evitando comparações diretas que desconsiderem o estágio de desenvolvimento individual. 3,4 PNL e coaching aplicados ao esporte. Linguagem interna e desempenho asterisco. A programação neurolinguística, PNL, enfatiza o papel da linguagem, verbal e não verbal, na estruturação da experiência subjetiva. Em esporte, a voz interna da atleta, autodiálogo, influencia diretamente o nível de confiança, o foco atencional e a disponibilidade para o risco tático. Mensagens internas rígidas e autodepreciativas, eu sempre erro nesse momento, não sou boa o suficiente, tendem a intensificar a ansiedade e a aumentar a probabilidade de erro, constituindo profecias autorrealizadoras. Por outro lado, padrões de autodiálogo mais funcionais, posso ajustar o próximo gesto, já superei situações difíceis antes, contribuem para a resiliência emocional e para a manutenção do foco no processo. Autoquestionamento estratégico asterisco. Ferramentas de coaching e PNL podem ser adaptadas para o contexto do voleibol de base, por meio de perguntas estruturadas que orientam a atenção da atleta para recursos disponíveis, o que você já sabe fazer bem nessa situação. Opções possíveis, que outras alternativas de jogada existiam. Aprendizagens, o que esse erro está te mostrando. Metas específicas, o que você quer melhorar no próximo set. Esse autoquestionamento estratégico desloca a atleta de uma posição passiva de receptora de críticas, para uma função ativa de investigadora de sua própria performance. Construção de identidade esportiva asterisco. A identidade esportiva é a forma como a atleta se percebe em relação ao esporte, quem ela é quando joga, que lugar ocupa na equipe, quais valores associa à prática esportiva.
Uma identidade reduzida exclusivamente ao desempenho, sou boa quando ganho, sou ruim quando perco, fragiliza a saúde mental e aumenta a vulnerabilidade a crises após derrotas ou lesões. O uso de princípios de coaching pode auxiliar na construção de uma identidade mais ampla e estável, em que a atleta se reconhece como aprendiz em desenvolvimento, integra valores como esforço, cooperação, disciplina e respeito, compreende o esporte como espaço de crescimento humano, não apenas de resultados. 4. Princípios pedagógicos do manual. 1. Formação antes da performance asterisco. A prioridade do trabalho de base é o desenvolvimento integral e sustentável da atleta, e não a vitória imediata. Resultados são vistos como consequência de processos bem conduzidos. 2. Consciência antes da correção asterisco. A intervenção técnica é precedida da busca por consciência. O treinador mobiliza a reflexão da atleta para que ela compreenda o que fez e como pode ajustar. 3. Processo acima do resultado asterisco. ênfase em metas de processo, qualidade do gesto, tomada de decisão, comunicação, em detrimento de metas puramente numéricas ou de placar, especialmente em fases iniciais de formação. 4. Atleta como protagonista do aprendizado asterisco. A atleta não é objeto de treinamento, mas sujeito ativo na construção do próprio repertório técnico, tático, cognitivo e emocional. 5. Treinador como mediador cognitivo asterisco. O treinador é um organizador de experiências de aprendizagem, planejando contextos, perguntas, desafios e feedbacks que levem a atleta à reflexão, experimentação e autonomia progressiva. 5. O papel do treinador na formação integral. 5,1 Treinador como educador. Comunicação assertiva asterisco. A comunicação assertiva caracteriza-se pela clareza, respeito e objetividade. No ambiente do voleibol de base, isso implica mensagens diretas, sem ambiguidade, tom respeitoso, livre de humilhação ou ironia, capacidade de expressar expectativas e limites sem agressividade. Feedback construtivo asterisco. Um feedback construtivo é específico, aponta comportamentos observáveis, não traços de personalidade, é equilibrado, reconhece acertos e aponta pontos de melhoria, é oportuno, temporalmente próximo ao evento, quando possível, é orientado à solução, indica caminhos de ajuste, não apenas falhas. Criação de ambiente seguro asterisco. Ambiente seguro é aquele em que a atleta sente que pode errar, experimentar e se expressar sem medo de ridicularização ou represálias desproporcionais. Esse tipo de clima é essencial para estimular a criatividade tática, favorecer a aprendizagem a partir do erro, manter alta motivação intrínseca, prevenir abandono precoce da modalidade. 5,2 Treinador como facilitador cognitivo. Estímulo à reflexão asterisco. O treinador facilita a reflexão ao perguntar antes de responder, pedir que a atleta descreva o que percebeu no próprio gesto, estimular a análise de situações de jogo, o que você viu naquela jogada. Uso de perguntas estratégicas asterisco. Perguntas estratégicas são propositalmente estruturadas para direcionar o foco da atleta para aspectos críticos, posição do corpo, leitura do bloqueio adversário, gerar insights sobre consequências de suas decisões, estimular a autonomia na busca de soluções. Desenvolvimento da autonomia da atleta asterisco. Com o tempo, a intervenção do treinador torna-se mais sutil e mediadora, permitindo que a atleta tome decisões com menor dependência de instruções externas, regule seu estado emocional e foco de forma autônoma, assuma a responsabilidade consciente por seu processo de desenvolvimento. 6. Método reverso aplicado ao voleibol de base. 6,1 Conceito do método reverso. O que é asterisco? O método reverso é uma abordagem pedagógica centrada na análise consciente do erro e na reconstrução mental do processo que o gerou. Em vez de partir de instruções externas diretas, o método parte do resultado observado, acerto ou erro, e conduz a atleta a reconstituir as decisões tomadas, o foco atencional durante a ação, os componentes técnicos executados. Por que funciona asterisco? O método reverso é eficaz porque ativa processos metacognitivos, fortalecendo a capacidade da atleta de monitorar e regular sua própria performance, transforma o erro em dado de informação, reduzindo sua carga emocional negativa, favorece a consolidação de memórias motoras associadas a estados de atenção mais refinados, promove autonomia, pois a atleta aprende a revisar seus gestos sem depender exclusivamente da correção do treinador. Evidências científicas asterisco. Ainda que o método reverso, como rótulo, seja uma construção metodológica deste manual, seus princípios coadunam-se com
A visão de aprendizado por tentativa e erro e refutação de hipóteses, Popper, 2002, Modelos de autorregulação e autoeficácia, Bandura, 1997, Abordagens de prática reflexiva em psicologia do esporte e pedagogia do movimento, Weinberg e Gold, 2019. 6,2 Quando utilizar. Treinos técnicos, Após séries de saques, passe, ataque ou bloqueio, o treinador convida as atletas a refletirem sobre execuções específicas, escolha um erro que cometeu e descreva o que percebeu naquele momento. Jogos, situações reais, Em momentos de pausa, o método reverso pode ser utilizado de forma rápida, com perguntas focadas sobre lances recentes, auxiliando na reinterpretação de erros críticos. Pós-erro imediato, Após um erro, em vez de fornecer instrução direta, o treinador pode fazer uma pergunta curta que leve à tomada de consciência, onde estava a sua mão de apoio na recepção, desde que o contexto permita. Reuniões e rodas de conversa, Em sessões pós-jogo, o método pode ser aprofundado com análises de vídeo, em que as atletas são convidadas a reconstruir mentalmente decisões e gestos, integrando aspectos técnicos, táticos e emocionais. Cerquilha 7. Banco de perguntas por dimensão. Núcleo prático do manual. Aqui, o treinador encontra matrizes de perguntas que podem ser adaptadas à realidade do grupo. 7,1 Foco, atenção e concentração. Objetivo pedagógico Desenvolver a capacidade da atleta de direcionar, manter e redirecionar seu foco atencional de maneira funcional às demandas do jogo. Exemplos de perguntas No momento do saque adversário, onde estava o seu foco principal? O que você percebeu da trajetória da bola antes de tentar a defesa? Em qual parte do seu corpo você concentra mais atenção durante o ataque? O que te distraiu nessa jogada e como você pode se recentrar rapidamente? Aplicação prática no treino Inserir pequenas pausas reflexivas entre séries, pedindo que as atletas nomeiem onde estão colocando o foco, utilizar rotinas atencionais pré-gesto, construídas em conjunto com as atletas, estimular relatos breves logo após execuções críticas. 7,2 Fundamentos técnicos. Relação entre erro e consciência técnica A finalidade é estabelecer uma ponte entre a percepção subjetiva da atleta e os parâmetros técnicos ideais. O erro deixa de ser apenas falha e passa a ser um indicador de ajuste. Uso do erro como ferramenta didática, perguntas O que você percebeu no contato da mão com a bola nesse saque? Qual foi a diferença entre a recepção em que você acertou e esta em que a bola saiu? O que você acha que mudou na posição do seu corpo agora? Se você fosse explicar essa execução para uma colega, o que destacaria como ponto principal? 7,3 Inteligência tática e decisão. Leitura de jogo O que você viu na formação do bloqueio antes de decidir o tipo de ataque? Havia outra opção de jogada que você considera que poderia ter sido melhor? Qual? Que informação do posicionamento adversário você considera mais importante observar antes da ação? Antecipação e adaptação O que o time adversário tem repetido que você pode antecipar? Quando percebeu que a estratégia inicial não estava funcionando, o que poderia ter sido ajustado? Como você se prepararia mentalmente para mudar a estratégia no meio do rally? 7,4 Emoções e mentalidade. Autocontrole Que emoção você percebeu em você antes daquele saque decisivos? O que você costuma dizer para si mesma quando está sob pressão? Que tipo de respiração ou gesto te ajuda a se acalmar em quadra? Resiliência e confiança Lembra-se de uma situação em que você errou e depois conseguiu reagir bem. O que te ajudou naquele momento? O que esse erro está te ensinando sobre o que você já é capaz de fazer? Em uma frase, como você descreveria sua melhor versão como atleta em quadra? 7,5 Comunicação e equipe. Cooperação Como você percebeu a comunicação com suas colegas nesse ponto? O que você poderia ter dito ou sinalizado para facilitar a jogada? Liderança e pertencimento De que forma você pode ajudar suas colegas quando elas cometem erros? O que faz você se sentir parte importante desta equipe? Que tipo de atitude sua inspira confiança nas outras? 7,6 Disciplina, hábitos e carreira. Rotina e autorresponsabilidade Que hábito diário fora da quadra mais contribui para o seu desempenho? O que está sob seu controle hoje em relação à sua evolução como atleta? Que pequena mudança de rotina você poderia implementar nesta semana para se aproximar da sua melhor forma?
Longevidade esportiva asterisco. Como você se imagina no esporte daqui a 5 anos? Quais valores você quer levar do voleibol para outras áreas da sua vida? 8. Modelos práticos de aplicação. 8,1 Uso no treino diário. Antes do treino asterisco. Breve roda de conversa com uma pergunta norteadora: qual seu foco principal de melhoria hoje? Definição de uma meta de processo individual por sessão, por exemplo, manter atenção no posicionamento de pernas na recepção. Durante o exercício asterisco. Microintervenções do treinador baseadas em perguntas, evitando interromper excessivamente o fluxo da prática. Alternância entre séries de execução e momentos de reflexão rápida: o que você mudaria na próxima repetição? Após o erro asterisco. Perguntas curtas e específicas, evitando julgamentos globais: o que você sentiu no momento do salto, onde estava o bloqueio quando você atacou? Incentivo à autorregulação: o que você precisa dizer para si mesmo agora para ajustar o próximo lance? 8,2 Uso em jogos. Intervalos e tempos técnicos asterisco. Selecionar 1 a 2 lances-chave para discussão rápida com perguntas objetivas, envolver o grupo na busca por soluções: o que estamos enxergando na linha de passe do adversário? Pós-jogo asterisco. Reunião breve focada em processar emoções e aprendizagens, solicitar que cada atleta identifique um ponto de evolução e um aspecto positivo da sua atuação. 8,3 Uso no diário da atleta. Registro reflexivo asterisco. Propor que a atleta mantenha um diário esportivo com registros breves: o que aprendi hoje? Qual foi meu maior desafio? Como lidei com minhas emoções? Evolução semanal e metas individuais asterisco. A cada semana, a atleta revisa o diário, identifica padrões, recorrência de erros, emoções, progressos, e define uma meta de processo para a semana seguinte. 9. Avaliação e acompanhamento. Indicadores técnicos asterisco. Qualidade de execução dos fundamentos, critérios observáveis, consistência sob diferentes condições de pressão, evolução em testes específicos, por exemplo, precisão de saque em alvos. Indicadores cognitivos asterisco. Capacidade de descrever o próprio gesto com detalhes, qualidade das decisões táticas em situações simuladas e reais, nível de participação nas discussões e nas rodas de análise de jogo. Indicadores emocionais asterisco. Manejo de frustrações e erros repetidos, estabilidade relativa do desempenho sob pressão, uso de estratégias de regulação, respiração, autodiálogo, rotinas. Feedback contínuo asterisco. Reuniões individuais periódicas para alinhar percepções entre treinador e atleta, integração de informações técnicas, cognitivas e emocionais em um plano de desenvolvimento individual. 10. Ética, desenvolvimento humano e proteção da atleta. Respeito ao estágio de desenvolvimento asterisco. Adequar cargas físicas, exigências técnicas e demandas emocionais à idade e maturação, evitar exposição pública humilhante de erros, reconhecer limites e ritmos individuais. Saúde mental asterisco. Estar atento a sinais de sofrimento psíquico, isolamento, choro frequente, queda abrupta de rendimento, falas autodepreciativas, encaminhar a atleta, quando necessário, para acompanhamento especializado, reforçar que o valor da atleta não se resume ao resultado esportivo. Ambiente seguro asterisco. Estabelecer políticas claras de prevenção a abusos físicos, emocionais e sexuais, garantir canais de escuta e denúncia confiáveis, formar treinadores e equipe multidisciplinar em ética e proteção de menores. Formação de caráter asterisco. Utilizar o esporte como contexto privilegiado para o desenvolvimento de valores, respeito, responsabilidade, cooperação, honestidade, coerência do treinador entre discurso e prática, atuando como modelo ético. 11. Considerações finais. Este manual apresentou um modelo de formação integral de atletas de base no voleibol feminino, integrando fundamentos de neurociência, cognição, psicologia do esporte, PNL e coaching a uma prática pedagógica centrada no método reverso e na mediação cognitiva do treinador. O impacto esperado inclui maior autonomia cognitiva e tática das atletas, melhor regulação emocional em contextos de treino e competição, construção de ambientes de treino mais saudáveis, motivadores e eticamente responsáveis, formação de treinadores com maior consciência de seu papel educativo e humano. Entre as limitações, destaca-se que a implementação plena das propostas requer formação continuada de treinadores, apoio institucional, integração com outros profissionais, psicólogos do esporte, fisiologistas, médicos, assistentes sociais, educadores.
Como possibilidade de expansão, o modelo aqui proposto pode ser adaptado para outras modalidades coletivas e individuais, respeitando as especificidades de cada contexto esportivo, faixa etária e cultura local. 12. Referências científicas. Bandura, A. 1997. Self-Efficacy, The Exercise of Control. New York, W. H. Freeman. DC, E. L. E. Ryan, R. M. 2000. D. What, and, Why, of Goal Pursuits, Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11*4, 227 a 268. Galloway, W. T. 2000. The Inner Game of Tennis. New York, Random House. Kahneman, D. 2011. Thinking, Fast and Slow. New York, Farrar, Strauss and Giroux. Miller, E. K. e Cohen, J. D. 2001. An Integrative Theory of Prefrontal Cortex Function. Annual Review of Neuroscience, 24*167 a 202. Popper, K. 2002. Conjectures and Refutations, The Growth of Scientific Knowledge. London, Routledge. Schmidt, R. A. e Lee, T. D. 2019. Motor Learning and Performance, From Principles to Application, 6th ed. Champagne, I.L., Human Kinetics. Weinberg, R. S. e Gold, D. 2019. Foundations of Sport and Exercise Psychology, 7th ed. Champagne, I.L., Human Kinetics. Whitmore, J. 2017. Coaching for Performance, The Principles and Practice of Coaching and Leadership, 5th ed. London, Nicholas Brealey.